Cumprimento a todos com a graça e o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Hoje veremos um pouco mais sobre o capítulo 19 de Apocalipse, onde fala a respeito da volta de Jesus, do momento específico da volta de Jesus. É um capítulo muito especial, não vai dar tempo de falar sobre todo ele hoje, mas é um assunto bem gostoso de ler e refletir. Espero que todos gostem e principalmente que o Espírito Santo se revele, trazendo entendimento e luz sobre a nossa vida, para que a palavra seja viva em nossos corações e de fato faça a diferença em nossa vida, não sendo apenas um conceito teológico ou uma mera teoria em nossa vida, mas influenciando os nossos pensamentos e, acima de tudo, fazendo a gente desejar cada vez mais ir para o paraíso, nos encontrarmos com Deus e vivermos eternamente em sua presença. Vamos ler capítulo 19, a partir do verso 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. O capítulo 18 do livro de Apocalipse fala a respeito da destruição da Babilônia, que é uma referência à igreja que se corrompeu. O anticristo vai se voltar contra a igreja, contra a religião cristã que se corrompeu, que mudou as verdades da palavra de Deus, que corrompeu a palavra de Deus. E junto com isso, a ira de Deus será derramada sobre o trono da besta, sobre o anticristo, que é o toque das trombetas e o derramar das taças de Deus. Então será um momento de grande sofrimento no mundo, grandes calamidades e principalmente o Espírito Santo não estará mais agindo para convencer as pessoas a respeito do pecado e da salvação em Cristo. O Espírito Santo não vai sair da terra como muitos acreditam, mas a chance de novas pessoas se salvarem não vai mais existir, porque a porta da graça terá se fechado. Então, quando isso acontecer, quem é salvo estará selado por Deus, não perderá sua salvação. O Espírito Santo estará com ele. Mas quem não aceitou a Jesus em sua vida, não o aceitará mais, porque o Espírito Santo não agirá mais para convencer o mundo sobre a justiça de Deus, porque a justiça já estará sendo praticada. Então a ira de Deus sobre o mundo é a justiça de Deus sendo aplicada. Muitos podem entender isso como um ato de crueldade de Deus, um Deus ruim, um Deus carrasco, vingativo, punidor, mas não é isso. Deus fará justiça a todos os atos de maldade cometidos contra todos os fiéis em Jesus Cristo. Ao longo da história da humanidade, quanto mal foi feito contra aqueles que amam a Deus? O próprio Jesus foi morto injustamente em uma cruz. É um ato, então, de justiça de Deus. Mas ele não estará contente em fazer isso. Não existe prazer nisso. Muito pelo contrário. Ele insistentemente nos chama para a gente ficar livre disso. É uma questão de escolha nossa, nos voltarmos para ele ou não. Nesse ponto aqui, eu quero contar um breve testemunho. Quando eu estava escrevendo sobre este estudo, onde o Espírito Santo estava agindo de uma forma totalmente diferente sobre a minha vida, quando cheguei neste momento de escrever sobre a volta de Jesus, o momento específico que Jesus vai voltar, eu perguntei para Deus como que seria, o que iria acontecer neste momento. Deus me levou a ler 2 Pedro, onde diz que a volta de Jesus marcará o fim do mundo como conhecemos,
que tudo será destruído. As pessoas que não creram na salvação serão exterminadas pela manifestação da sua vinda, e o mundo será queimado, acabará em fogo. Quando entendi isso, fui tomado por um sentimento que nunca senti antes e desejo nunca mais sentir. Era uma tristeza tão intensa, tão profunda, misturado com tremor, sei lá, não dá para explicar direito. Só sei que comecei a chorar descontroladamente, não conseguia me conter, e neste momento Deus colocava em minha mente que aquilo era apenas um pouco da dor que Ele mesmo sente por aquilo que vai acontecer. Deus não tem prazer no que vai acontecer. Ele sofre mais do que toda a humanidade por tudo aquilo que vai acontecer, mas tem que acontecer. E no momento em que eu chorava demais, Deus dizia: toda essa dor é resultado do pecado que existe no mundo. As pessoas subestimam o pecado, acham que não tem problema fazer algumas coisas que são contrárias à palavra de Deus, que não vai ter consequência, enfim. Isso é um grande engano. Precisamos nos libertar dos pecados, e essa libertação só vem com Jesus. Depois de mais ou menos 1 hora chorando amargamente, pedindo perdão para Deus e que literalmente Ele tivesse misericórdia de mim para salvar a minha vida, eu consegui então me recompor e cheguei a pedir a Deus que não me mostrasse mais nada a respeito do fim, que eu não conseguia aguentar. Mas é claro que passando esse momento eu voltei a pedir para Deus que me mostrasse sim. Mas vamos lá. Voltando no capítulo 19, que lemos, começa a descrever o momento onde a justiça de Deus foi praticada. Então a ira de Deus já foi derramada sobre o mundo. E agora todos os seres celestiais, todos aqueles que foram salvos em Cristo, glorificam a Deus, dizendo: aleluia, glórias sejam dadas a Deus, porque fez justiça, julgou e condenou a igreja que se corrompeu, fez justiça contra a besta, contra o poder de Satanás neste mundo, e ele não se levantará mais. Quando diz que a fumaça dela sobe para todo sempre, fazendo menção aqui à prostituta, a igreja que se corrompeu e ao trono de Satanás, representa aqui a total destruição do trono da besta. Quando diz uma fumaça subindo para todo sempre, não quer dizer que a fumaça será eterna, mas significa que o resultado será eterno. Todo o poder do mal sendo aniquilado, todo o poder da besta será tirado e nunca mais ele receberá este poder. Quero aqui dar um exemplo para tentar explicar melhor. Quando lemos o livro de Judas, que tem apenas um capítulo, diz o seguinte, Judas 1, do versículo 5 a 7. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas aqui está lembrando o que aconteceu no Egito. Deus salvou o seu povo, Deus libertou o seu povo, e aqueles que não creram foram destruídos. O mesmo que aconteceu lá, acontecerá no mundo quando Jesus voltar. Aqueles que creem serão libertos, mas aqueles que não creem serão destruídos. Mas vamos continuar. No versículo 6, ele diz que os anjos que se rebelaram contra Deus, vamos nos lembrar, Satanás arrastou com ele 1/3 dos anjos. Esses anjos foram expulsos do céu, saiu da sua habitação, ou seja, saíram do céu.
e foram aprisionados na escuridão ou prisão eterna até o dia do juízo. Ou seja, aqui parece uma contradição. Está dizendo que eles estão em prisões eternas, mas até o dia do juízo. Então não é eterno, tem um dia para acabar. Mas vamos ler o verso 6, que vai ficar mais claro. Assim como foi em Sodoma e Gomorra, que sofreram a pena do fogo eterno, quando lemos sobre Sodoma e Gomorra, foram duas cidades completamente destruídas pelo fogo, porque as pessoas de lá viviam em um estado de pecado tão grande que não havia mais chance de salvação. Então, fogo caiu do céu e destruiu essas cidades. Mas essas cidades não continuam queimando até hoje. Elas foram queimadas até que foram destruídas. Depois o fogo parou. Mas aqui lemos que elas receberam a condenação do fogo eterno. O que quero explicar com isso é o seguinte: quando lemos sobre eternidade na Bíblia, este conceito ele tem dois significados, dependendo para quem se refere. Por exemplo, quando se fala em eterno, referindo-se a Deus, o conceito de eternidade é para todo sempre mesmo, sem fim, porque Deus, ele é eterno. Mas quando se fala de eterno, referindo-se a pessoas, cidades, anjos e até inferno, significa que é eterno até que dure, ou até que se cumpra o propósito. Então, quando a Bíblia fala de sofrimento eterno no inferno ou de destruição eterna, não significa que aquilo ficará acontecendo por toda a eternidade. Significa que será eterno, ou seja, não vai parar até que cumpra seu propósito de aniquilação. Não vai parar até que se cumpra aquilo que Deus determinou que vai acontecer. E por que isso? Porque apenas Deus é eterno. Satanás não é eterno. Ele é um ser criado e terá um fim. Cidades e pessoas não são eternas. Nós que aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida, que recebemos a salvação, teremos o nosso corpo transformado à semelhança do corpo de Cristo, que é eterno, no momento em que ele voltar. Sendo assim, receberemos este atributo de Deus sobre nós, que é a eternidade. Mas sem Cristo não recebemos isso. E isso significa que sem Cristo nossa vida terá um fim, porque sem Jesus não existe vida. Retomando o assunto, quando o juízo de Deus se cumprir aqui na terra, Jesus voltará e o reino de Deus será estabelecido e jamais passará. Todo poder, toda autoridade será de Jesus Cristo, nosso Senhor, e estaremos com Ele para sempre. Vamos continuar a leitura? Apocalipse capítulo 19, verso 4 até o 9. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Estes versículos descrevem a alegria daqueles que são salvos, que viram o juízo de Deus se cumprindo e agora estão preparados para se encontrar com Cristo, para as bodas do Cordeiro. O que significa essas bodas do Cordeiro?
é o momento do cumprimento da promessa, da união de Jesus com todos os fiéis, todos aqueles que aceitaram o perdão de Deus e receberam a salvação. É a comparação com casamento mesmo, firmando uma aliança. E aqui é dito que a verdadeira igreja, e igreja somos nós, os salvos, a verdadeira igreja se vestiu de linho fino, branco e resplandecente, porque é pura aos olhos de Deus e a justiça de Deus se cumpriu. O versículo 9 diz: bem-aventurado ou mais do que feliz é aquele que é chamado para as bodas. Este momento das bodas é a volta de Jesus, será a nossa união com Ele, a salvação sendo concretizada em nossa vida, não mais algo pela fé, mas fisicamente real. É o momento que os mortos em Cristo ressuscitarão com um novo corpo. É o momento que todo aquele que estiver vivo em Cristo terá o seu corpo transformado. Este momento das bodas marcará o fim de todo o pecado, de todo o mal contra a nossa vida. Vamos renascer para uma nova vida, a vida eterna com Jesus Cristo. E neste caso, eterno é não ter fim mesmo, duração eterna. E se esse conceito de eternidade não te agrada muito, afinal a gente vive tantas dores neste mundo que às vezes pensar em eternidade dá até um desânimo, não é verdade? Mas o que Jesus nos oferece é eternidade sem dor, sofrimento, sem doença, sem choro, sem injustiça, sem maldade e sem morte. Parece algo surreal viver nessas condições, mas é isso que Deus nos promete. Quero finalizar aqui dizendo: existe um paraíso eterno esperando por nós. Essa dor que você sente vai passar. Todas essas lutas vão passar. Sabe esse desânimo, esse sentimento de que nada vai dar certo, que não vale a pena se esforçar, não vale a pena lutar? Tudo isso vai passar e nunca mais sentiremos isso. Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas isso é a verdade. Basta apenas a gente crer naquilo que Deus diz. Tudo, absolutamente tudo na palavra de Deus se cumpriu exatamente como anunciado. E por isso podemos confiar que aquilo que ainda não aconteceu também vai se cumprir como está escrito. Crer em Deus não é crer em algo vazio, simplesmente acreditar sem evidência ou pior, acreditar em palavras humanas. É só a gente olhar para a natureza, para o mundo que vivemos, porque tudo aquilo que existe revela a grandeza e a criação de Deus e confirma sua palavra. Se a gente apenas querer entender, o Espírito Santo vai revelar e vai tirar todas as nossas dúvidas, porque a própria palavra diz que nós lemos: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Espero que o amor de Deus alcance a sua vida. Desejo que a promessa da vinda de Jesus te motive a querer estar ao lado dele em todos os momentos. Nos próximos vídeos daremos continuidade ao capítulo 19, que vai descrever a vinda de Jesus vindo num cavalo branco, repleto de glória e de majestade. E essa é a visão que devemos ter de Jesus. Não alguém todo machucado, pregado em uma cruz, mas o Rei dos Reis, repleto de glória e majestade, que virá para nos buscar. Que Deus abençoe a nossa vida e sempre esteja presente em nosso lar. Amém?